Olá, gente. Estamos reunidos em mais uma quarta-feira aqui em Brasília para prosseguirmos nos comentários do livro Os Prazeres da Alma, ditado pelo Espírito Hamed, e hoje conversando novamente sobre a generosidade. Vamos dar início? As criaturas generosas que aprenderam verdadeiramente a promover o bem procuram agir com alteridade, quer dizer, respeito pela natureza das pessoas ou pela condição do que é distinto no outro. Olha que bacana, né? Até para a gente ajudar o outro, até para a gente promover o bem, até para a gente ser generoso, diz Hamed que a gente deveria utilizar essa alteridade, ou seja, de verdade enxergar quem o outro é, né? As suas necessidades, a sua natureza, e a partir dessa observação, daquilo que o outro de fato é, de tentar promover esse bem, de tentar promover essa ajuda. Ou seja, enxergar o outro não com os nossos olhos, mas o máximo que a gente conseguir fazer um exercício de observação, né, para tentar enxergar o mundo com as lentes do outro, e então entender as suas necessidades. Olha que interessante, né? Por isso, não interpretam as necessidades alheias baseadas em seu jeito de ver e de sentir, nem adotam uma forma de socorro fundamentada na sua forma individual e personificada de perceber as ocorrências do mundo exterior. Olha que bonito. Não interpretam as necessidades alheias baseadas no seu jeito de ver ou de sentir. Então, muito ali confirmando, né, o que ele havia dito no parágrafo anterior, que é sair um pouco de mim, né? Como se fosse assim, até para eu presentear alguém, né? Num simples presente. Por que que às vezes a gente não acerta, né? No presente, ou não sabe muito bem escolher? E isso vale para tudo, né? Seja o jeito de se comunicar com essa pessoa, seja o jeito de agir, porque a gente olha muito o mundo a partir das nossas lentes. Veja bem, se a gente para pensar, a visão de mundo é muito individual, cada indivíduo vai ter a sua, né? Então, assim, e isso por quê? Porque vem de uma soma de encarnações, de um jeito de ser, de sentir, né? Daquilo que vivenciou, das vivências que teve, das pessoas com as quais conviveu, das feridas que tem, né, das feridas da alma que tem dentro de si, dos traumas, né, a partir dos medos que tem. Então, tudo isso compõe o jeito da pessoa ser e dela viver, dela enxergar a vida. Então, até para promover de fato uma ajuda real, a gente teria que sair um pouco da nossa concepção de mundo e aprender a enxergar com os olhos do outro momentaneamente para entendê-lo melhor e aí entender suas necessidades. Complexo isso, né? Porque se você parte desse pressuposto, a gente mudaria muita coisa na forma da gente conviver com os outros, né? Então, me parece que é isso, a gente vive tão desconectado, às vezes, até da gente, né? Porque me parece assim, quanto mais eu olho para dentro e vejo que as minhas necessidades, elas são únicas, elas são individuais, porque eu vejo o mundo de uma maneira distinta, é que eu vou ter a capacidade um pouco maior de também interagir com esse interior do outro, que também é muito profundo e único, né? Então, a todo momento, ao travar contato com as pessoas, seria o nosso papel silenciar, observar profundamente, né? Fazer essa comunicação de alma para alma, porque às vezes, como as coisas são muito superficiais, sejam as interações, sejam as comunicações, às vezes até aquilo que a pessoa comunica não é o que de fato ela está sentindo verdadeiramente, né? Então, para eu sentir verdadeiramente o outro, primeiro eu teria que ter esse papel de fazer isso comigo, né? De eu ter treinado o suficiente para ver isso, né? É, como a gente diz aqui, tudo é treino, né? É ir ganhando essas camadas de profundidade, de ver as nossas necessidades e a dos outros também, e disso, de ao promover a ajuda, ao promover o bem, que a gente não use as nossas lentes, né? Então é comum também que, por exemplo, com os nossos filhos, a gente tente suprir necessidades que foram necessidades nossas, às vezes de apoio, de afeto, né? E não são as necessidades daquele espírito, né? Muito comumente isso acontece. Então, às vezes, poxa, eu passei privações materiais, não quero que os meus filhos passem por isso. E aí você vai perceber que, na verdade, a necessidade daquele espírito é completamente diferente, né? Então, às vezes, você vê uma dependência maior nele, o que que você deveria estimular? É,
a independência, que ele é capaz, não é? Então, olha que interessante, né? A gente passaria a observar o mundo como ele de fato é. E às vezes a gente vê tudo a partir dos nossos olhos, ou seja, também perde muito dessa interação com o outro, porque ao ver a vida só a partir das nossas lentes, a gente deixa de entrar em contato, de travar contato com essas necessidades verdadeiras do outro. Os generosos são todos aqueles que, quando beneficiam alguém, não subvertem conflitos ou adversidades, nem tentam decifrar através de hipóteses as aspirações e os desejos das pessoas, mas as distinguem e as observem. Não a generalizando, quer dizer, não deixam que o acervo das suas experiências de vida passe a ser a verdade que comanda as coisas básicas ou fundamentais dos indivíduos que pretendem auxiliar. Então, olha que interessante, né? Ou seja, que a minha capacidade de ver, de sentir, de enxergar a vida não seja contaminada e não contamine as minhas relações no sentido de que eu vou dar a cada um aquilo que aquela pessoa necessita. E o quanto a gente ainda precisa desse treino, né? Porque às vezes a gente vê as pessoas muito a partir daquilo que a gente é e muito a partir da nossa lente. A gente vivencia, experiencia o mundo a partir disso. Quando, na verdade, a gente deveria estar sempre estimulado a pensar assim: deixa eu tentar enxergar como o outro está vendo. Né? A partir dos seus traumas, a partir dos seus medos, e a gente vai aprendendo a se comunicar melhor, né? Vai aprendendo a interagir melhor com o outro. Olha que bonito, né? E que interessante que seja um exercício mesmo que a gente vai fazendo, porque eu acho que são poucas as pessoas que têm essa capacidade, sabe? Há uns dias atrás eu conversava com um colega de trabalho que é muito próximo dos pais, né? E ele falou: olha, meu pai passou mal, a gente foi para emergência, e chegando lá eu tive que preencher alguns papéis, né? Com algumas definições básicas daquilo que o meu pai é, né? Seja de alergia, remédios, enfim, uma série de coisas. E naquele momento ele parou e pensou assim: poxa, eu sou tão próximo do meu pai, pelo menos acreditava que fosse, mas hoje eu percebo que eu não sei quais são as necessidades dele, né? Eu percebo que eu nem sabia que ele estava vivenciando todas essas questões. Para a gente perceber, né? E quando ele falou isso, também eu, né? Fui fazer ali meu exercício interior, porque meus pais moram em outro estado, eu os visito com frequência, eles vêm aqui também com muita frequência, converso sempre, faço tudo por eles. Mas é interessante como às vezes a gente passa décadas convivendo com pessoas e de fato não sabem quem elas são, ou quais são as necessidades, ou o que elas estão vivenciando ali no íntimo, no interior, né? Então, qual seria esse nosso papel? De aprofundar essas coisas, né? De parar e observar, né? Porque a gente está sempre tão voltado para fora para falar que pouco sente, né? Então, muito do nosso papel seria, de fato, silenciar nossa mente, observar o interior do outro, assim como nós, conectar a alma com a alma e ver qual é a necessidade dessa alma que está aqui na minha frente, que eu tanto amo, né, que eu tanto prezo, que eu tanto zelo, mas que às vezes não conheço, né? Então, é interessante fazer esse exercício, é interessante que a gente saiba visualizar todas essas coisas para interagir melhor com as pessoas, não a partir daquilo que a gente gostaria que elas fossem, mas de fato de quem elas são, né? Então, por exemplo, ao comprar um presente, o que que eu poderia fazer? Deixa eu observar qual é o estilo daquela pessoa, o que que ela gosta, e não o que eu acho bonito que ela, ou que ela deveria vestir, por exemplo, né? E que exercício bonito! Porque você vai percebendo, olha, tal pessoa gosta daquilo, olha, tal pessoa falou aquilo. E isso é estar presente, né, gente? Então, assim, às vezes a gente convive décadas com uma pessoa e não sabe escolher um presente, mas por quê? Ou porque está enxergando a pessoa muito a partir dos seus olhos, ou porque sequer a observou com profundidade. Então, que a gente possa fazer esse exercício, né, com todas as nossas relações, de falar, olha, tal pessoa gosta daquilo. Então, ou seja, eu não generalizo as coisas, eu não dou o mesmo presente para todo mundo, porque cada pessoa é única, né? Então, é a partir da observação do outro, da necessidade dele, do que ele gosta, é que eu também iria interagir melhor com ele, né? E Chico fazia isso muito bem, né? Eu me lembrei agora de um caso que o Haroldo até contou, que o Chico é, lia o jornal e todas as partes do jornal, seja futebol, ou seja, se interessava por todos os assuntos, né? Futebol, dos mais diversos assuntos, para quê? Para
ter pontos de contato com as pessoas com as quais convivia, né? E às vezes a gente é muito intolerante, quer só conversar daquilo que é bom ou que a gente gosta, quando na verdade, até para conversar, a gente deveria pensar assim, poxa, olha, meu pai gosta de conversar sobre futebol. Deixa eu entender um pouco mais para travar contato com ele sobre isso, né? E não sobre os assuntos que eu gosto, que às vezes a gente não tem afinidade em relação a isso, ou seja, mas é buscar a afinidade, buscar aquilo que nos conecta ao outro. Isso com todas as relações, né? Em geral, não é algo que a gente faça, mas me parece que é algo que de fato a gente poderia começar mais a fazer, né? Vamos continuar. É difícil conceber que uma criatura esteja completamente errada no tocante a qualquer situação complexa. Cada um de nós tem uma parcela da verdade a partilhar ou ensinar. Nossa visão de mundo é só nossa. Ninguém pode normalizá-la para nós. Que interessante, né? É o que a gente fala, assim, que é como se a verdade ela fosse de fato esse diamante, né? E como um diamante é cheio de facetas, ou seja, é, uma mesma pessoa pode estar observando uma faceta diferente ali do diamante, né? Assim como de uma situação. Então, é difícil que as pessoas estejam completamente erradas, porque segundo a visão, a forma como elas entenderam o acontecimento, às vezes faz sentido também, né? E é interessante porque você vai observando isso muito na realidade, né? Às vezes, por exemplo, minha mãe vem comentar algum acontecimento e ela dá a versão dela, né? Eu observo tudo aquilo, entendo o que ela pensou e entendo a forma como ela agiu. Meu pai vem conversar sobre a mesma situação. Você vai percebendo também que ele não está errado, assim como ela também não, porque visualizaram entender um acontecimento de determinada forma, entende? Gente, isso acontece demais na nossa vida. A gente não percebe, né? Mas muito das nossas comunicações, muito das nossas interações é isso, não tem um certo e um errado, né? Assim como em tudo que acontece na nossa vida. A forma como a pessoa olhou aquela situação, interpretou, é que fez com que as coisas de fato se tornassem visíveis para ela daquela forma. Então, por conta de ver aquilo, ela reagiu de determinada forma. Está completamente errada? Não. Você vai vendo que tem erros e acertos em todas as partes. Ali, às vezes, vendo um conflito de amigos, né? Ah, tá, entendi que você interpretou dessa forma e a partir dessa interpretação reagiu dessa forma. Faz sentido? Não é o melhor? Poderia fazer diferente? Você vai vendo isso em tudo, ou seja, você vai vendo que há formas e formas de enxergar a realidade que cada um está vendo a sua, né? E que a partir disso, me parece que as pessoas elas não são erradas, né? A gente interpreta muito o mundo a partir das nossas lentes. Nem sempre isso é o melhor e nem sempre isso é o correto, mas é como se cada um de fato estivesse vendo uma parcela da verdade. E o nosso papel seria tentar entender o outro a partir da forma como ele enxergou, a partir da forma como ele interpretou, e aí as coisas estariam, os conflitos um pouco mais apaziguados, inclusive, não é? Cada um de nós tem uma parcela de verdade a partilhar ou ensinar. E aí é bonito perceber que a todo dia eu aprendo, eu ensino também, né? E isso é a beleza e essa humildade de que está todo mundo contribuindo para a evolução dos outros, né? E aí é perceber, será que a gente tem visto a vida muito com os nossos olhos e não tem percebido que há facetas e há parcelas de realidades que os outros também têm, né? Será que a gente não está sendo muito dono da verdade, né? Querendo ter muito esse exclusivismo do que é o certo, né? Quanto mais percebemos as nossas generalizações, mais aptos ficaremos para auxiliar nas dores alheias, pois ampliando nossa consciência, compreenderemos melhor o próprio reino interior, o nosso próprio reino interior, bem como o dos outros. Que é aquilo que a gente comentava, né? A partir do momento que eu entendo muito o que eu penso, por que que eu penso assim, que a gente também pensa as coisas a partir de coisas que nos aconteceram, a partir de formas de ver a vida, né? Então, cada vez que eu entro mais em contato com esses meus porquês, com a forma como eu enxergo a vida, é que eu também vou ter essa possibilidade de não generalizar, ou seja, isso não é aquilo, vamos pensar sobre isso, né? Então, não é generalizar as pessoas, porque isso aconteceu na minha vida, e é algo que a gente faz com muita frequência, né? Se aconteceu uma vez, determinada pessoa vai acontecer sempre. Ou seja, fazer essa generalização, né?
que não cabe, porque a realidade ela é muito distinta. Então, cada vez que eu entro em contato comigo, é que de fato eu vou entrar em contato melhor com o outro, né? Com a realidade do outro, com a faceta da verdade que existe no outro, com os aprendizados que eu posso fazer com ele. E que exercício bonito sabe? Quando a gente olha profundamente para a alma do outro e fala para a vida, e pede para a vida mesmo que essa pessoa, que eu possa entender essa pessoa e que ela possa me ensinar, que eu permita que ela me ensine muitas coisas sobre a vida. E o quanto de ganho espiritual a gente tem nisso, sabe, gente? Porque a gente não convive com as pessoas à toa, a gente não trava contato com as nossas relações diárias à toa, né? Tudo que me chega são minhas necessidades, né? É a forma como eu tenho de agregar valor, de evoluir, e isso para o outro também, de pensar que nós somos essa pecinha que entra na vida de cada uma das pessoas e que pode produzir para o bem, produzir o melhor no outro, né? Trazer, agregar, né? Evoluir de algum modo o outro também. Quase sempre a generalização nos impede de fazer uma análise mais acurada daquilo que nos rodeia e de considerar os fatos como realmente aconteceram, né? Então, quando eu deixo de lado a generalização e a minha versão da história, quando eu passo a olhar também a forma como as outras pessoas são e pensam, né? Quando eu não generalizo, quando eu não acho que eu já tenho as respostas prontas, porque a gente tem muitas respostas prontas dentro da cabeça. Se é isso, vai acontecer aquilo. Essa pessoa é assim de fato, né? E esse questionamento é um questionamento saudável mesmo. Estou vendo a realidade? Essa pessoa de fato teve essa intenção? E como a gente já tem muitas respostas prontas, a gente não abre espaço para que a vida nos ensine mais, né? Como esse nosso copo que tem que estar um pouco vazio para que a gente aprenda com o outro, né? Por exemplo, quando generalizamos uma emoção desagradável ocorrida conosco, podemos fazer com que ela influencie toda e qualquer situação semelhante, interligando a tantas outras, induzidos que somos a acumular e perpetuar mágoas e ressentimentos. Gente, olha que bonito, né? Quando generalizamos uma emoção desagradável, então é assim, né? E muito, às vezes, travando contato com essas mesmas pessoas ao longo do tempo, ou até com pessoas distintas, né? Mas aconteceu tal fato, a gente está sempre reagindo da mesma forma. E ao reagir da mesma forma, ao vir à tona nessas mesmas emoções, não vem só à tona aquela emoção dessa vez em específica, mas de todas as outras vezes que a gente passou por determinada situação. Me parece que é como se a gente tivesse que sair muito dessa acomodação moral que a gente vive, sabe? E pensar que a gente tem que responder à vida de forma diferente, tem que permitir que a vida seja fresca, sabe? Olha, já passei por essa situação infinitas vezes. Deixa eu fazer diferente, deixa eu me permitir ter respostas diferentes para que a vida também me conduza a outros lugares, né? Então, a gente vai percebendo que não nos cabe mais, por exemplo, se eu, né, se eu era uma pessoa explosiva, se eu falava a todo momento aquilo que me via à cabeça, quando eu estava num momento ali de raiva, né? Não posso, e se eu percebo as consequências disso na minha própria vida, né, física, mental, ali, e na do outro, porque isso tem consequências para o outro, deixa eu responder de forma diferente, deixa eu silenciar. Então, no primeiro momento, parece que se silenciar nessas situações mais desagradáveis é a melhor ferramenta. Então, passa um tempo fazendo isso, passa um tempo treinando não falar. Ou seja, já reajo de forma diferente à vida. Mas daqui a pouco, esse não falar também vai me causar incômodos, porque na verdade, no final das contas, a vida não quer que a gente não fale, mas treine e aprenda como saber falar, no momento que falar, de que forma falar. Então você vai percebendo mesmo que as nossas respostas, elas vão sendo diferentes, elas vão sendo melhores, elas vão se aprimorando. Na verdade, esse seria o nosso papel. E a gente permitir que a gente faça essa evolução, né? Para daqui a pouco, com cada pessoa, a gente conseguir responder e falar de formas distintas, analisando a necessidade de cada pessoa, e até nesse responder seria diferente. Então, você vê as fases pelas quais a gente vai passando e vai treinando, porque simplesmente não tem como você ser uma pessoa completamente explosiva e falar tudo, né? Em um determinado momento, e depois, com cada pessoa, saber o que falar, quando falar. Não, a gente vai passando por essas etapas, mas aí vencendo, né? Vencendo essas etapas, prosseguindo, treinando e evoluindo, né?
Generalizar é deixar que o nosso futuro fique contaminado pela sensação difícil do passado e dar continuidade a essa mesma emoção através da estrada do tempo. Olha isso, né? Só frisando ali anteriormente, induzidos que somos a acumular e a perpetuar mágoas e ressentimentos. Então, a gente vai carregando dessas mesmas emoções, né? E é interessante porque, perceba, a vida, bonita como é, sábia como é, que está sempre nos fazendo crescer, ela vai nos trazendo alguns acontecimentos muito parecidos, às vezes com a mesma pessoa, às vezes com pessoas distintas, mas com a mesma capinha, né? Quase como se fosse assim, mas para que a gente aprenda a não generalizar, ou seja, vivenciar uma mesma situação até que a gente vai lidando com aquilo de formas diferentes. Aí quando você vê, às vezes está vivendo uma mesma situação, mas qual seria a solução ali? É um treino para que a partir dali a gente aprenda a fazer diferente. Olha, todas as vezes eu fiz dessa forma, vou tentar agora fazer dessa, melhor, que eu acho que é mais correto, que é mais compatível com a minha alma imortal, deixa eu reagir dessa forma. E aí daqui a pouco você vê que aquela situação deixa de se repetir. Mas por quê? Queria a vida que a gente aprendesse alguma coisa ali, com aquela mesma repetição de fatos e de circunstâncias. Tem algo a ensinar, tem algo a aprender, tem algo para a gente fazer diferente, né? E é assim que a gente vai evoluindo, é assim que a gente vai melhorando. Então, que interessante esse mecanismo da vida de trazer por repetição. Olha, acho que você ainda não aprendeu, acho que agora você sabe fazer melhor. Então, traz, às vezes, a mesma situação, às vezes, a mesma pessoa, às vezes, pessoas distintas, para quê? Vamos treinar a fazer diferente? Vamos parar com essa generalização de que todas as vezes que isso acontece tem que ser assim? Né? Então, a gente começa a perceber que a gente pode reagir de formas distintas e que liberdade a gente tem, sabe? De reagir não a partir do que os outros nos fazem, mas aquilo que a gente sabe que é o melhor para nós e também para o outro. Não deixa de ser. Nenhuma criatura sobre a face da terra possui a compreensão de toda a verdade. Às vezes nos comportamos como se fossem os guardiões da verdade absoluta. Mas o fato é que cada um de nós tem apenas uma diminuta parte dela. E, gente, é entender muito isso, de verdade, né? Aquilo que Sócrates dizia que isso eu sei que nada sei, né? Porque cada vez que você vai conhecendo mais, você vai percebendo a sua completa ignorância em relação àquele assunto a tantos outros, né? Então você vai percebendo, de fato, eu sei muito pouco. E então, percebo o incrível papel das pessoas que convivem comigo, que têm visões diferentes de mundo, que têm interesses diferentes, de me agregar várias coisas, né? De me agregar novas verdades, de me agregar novos conhecimentos. Então, entende? Cada vez mais que eu subo e que eu percebo que o que eu sei é muito pouco, é que então verdadeiramente eu vou compartilhar o que eu sei, o pouco que eu sei com os outros e permitir que todas essas pessoas me tragam tantas coisas novas que eu desconheço de fato, né? Então, não sejamos donos da verdade, não somos, né? A generosidade tem como síntese perfeita o fator fundamental, a ação dignificadora, que propõe ajuda ao próximo, validando acima de tudo sua realidade pessoal. Ajuda ao próximo, validando acima de tudo a sua realidade pessoal, né? Então, até para ser generoso, a gente precisa validar as necessidades alheias, a forma como ela enxerga a vida, e a partir daí, então, promover o bem e promover algum tipo de ajuda na vida. Quando eu considero a realidade pessoal, a forma como aquela pessoa enxerga, e não a minha forma de haver ou de ver a realidade. A natureza do ser benevolente não julga nada, nem nomeia ninguém de normal ou anormal, simplesmente analisa os fatos com imparcialidade, considera os indivíduos comportadores de diferentes filtros mentais. Ou melhor, admite que cada um percebe, seleciona, separa ou retém o que parecia essencial ou desejado segundo o seu modelo de vida. Que interessante, né? Então, não julga, não nomeia, né? Se você é normal ou anormal, porque o nosso normal é aquelas pessoas que estão dentro da nossa caixinha, daquilo que a gente tem mais afinidade, né? E quem está fora dessa caixinha é o que é normal. Então, não julguemos as pessoas dessa forma, só as vejamos como seres diferentes, que tiveram realidades diferentes, que foram expostas a experiências, a traumas e a feridas, às vezes muito diferentes das nossas, né? E é interessante porque a partir disso é validar aquilo que a outra pessoa é, né? Validar quem ela é, as escolhas que faz, por quê? Porque está fazendo o melhor. Que a gente percebe, né?
É que cada um está fazendo o seu melhor, cada um está dando o seu melhor a partir daquilo a que foi exposto na vida, né? Então, deixa de fazer esse julgamento sobre, nossa, que escolha ruim, né? Tudo bem, é a escolha que a pessoa teve. E isso não necessariamente é concordar com tudo, né? Não é essa passividade, mas entender que há distintos modos de ver, de ser e de levar a vida, e que é compatível com cada pessoa, né? Quando reconhecemos e validamos a nossa pequena parcela da verdade, fica mais fácil aceitarmos a verdade dos outros. A partir daí, estaremos livres para cooperar realmente, compartilhar essa nossa porção ou pedaço da verdade, com isso obtendo maior e mais completa visão da realidade. Olha só, quando eu me permito ver a realidade como eu a observo e entendendo que isso não é a verdade absoluta, então, travo contato com outras pessoas, com outros seres tão complexos quanto eu, é que eu vou podendo agregar, né? E olha só, obtendo maior e mais completa visão da realidade. Porque vejo bem, se eu vejo a realidade de uma forma distinta, outra pessoa completamente diferente, você começa a perceber assim, deixa eu ver com os olhos dessa pessoa, deixa eu ver se eu posso aprender alguma coisa que com certeza vai ter, né? E aí o que que isso faz? Com que eu expanda a minha noção da realidade. Nossa, mas eu... E com frequência, né? Quando a gente faz esse exercício genuíno, você fala assim, nossa, eu não seria capaz de ver isso, mas vejo, e olha que bonito ver dessa forma também, sabe? Então, que bonito é compartilhar, né? Então, genuinamente, eu estou cooperando com o outro, eu estou permitindo que ele seja quem é, eu do jeito que sou, e enxergando a realidade, né? Na natureza, nada é imobilizado, tudo faz parte de um progresso constante. No mundo em que vivemos, a verdade é relativa, pois está em permanente mutação, né? A verdade é relativa e isso de fato é real, né? Mas é também não cair no extremo do relativismo em que está todo mundo certo, em que é absolutamente tudo permitido, porque a gente entra muito nesses extremos, né? De ter muito certo quais são os nossos valores, qual é a nossa realidade, né? Entrar em contato com isso e do outro, mas não nos perder, né? Não permitir que também o meio não nos contamine, né? De uma forma negativa. É permitir que as pessoas sejam quem são e que eu faça as minhas escolhas de vida, que eu agregue aquilo que tem que ser agregado, né? Devido a essa mutabilidade, às vezes até sentimos certo desconforto de personalidade ou mesmo dificuldade de adaptação a novas necessidades e circunstâncias existenciais, por quanto nossas ideias, conceitos, memórias, valores, ideias e crenças nos dão forma a um modelo de mundo íntimo, sofrem transformação pela interferência dos fatores, lugares, espaço e tempo. Então, é verdade, né? A todo tempo acontecem essas mudanças, mudanças de realidade, mudanças no meio que a gente vive, mudanças interiores, né? E a gente sente meio que um desconforto mesmo, né? Por conta dessas mudanças todas, mas aí se adaptando, crescendo, evoluindo, porque a vida é movimento, a vida é evolução, mas sem nos perder, sem nos contaminarmos também pelo meio, né? Ter ali valores muito bem firmados, né? Como aquela planta que tem raízes muito sólidas e muito bem construídas ali sobre o que eu quero ser e onde eu quero chegar, né? Mas é permitir que as mudanças ocorram, que as pessoas possam agregar novos conhecimentos, novas vivências, novas formas de pensar a mim também, né? Porque sou esse ser em constante evolução, estou mudando a todo momento. Que a gente possa ver esses movimentos da vida e essas mudanças com olhos mais naturais. E às vezes se a gente tem um perfil mais rígido, isso é mais complexo, né? Mas é treino, tudo é treino. Assim, considerando, o indivíduo realmente generoso entende perfeitamente que cada um deles, os espíritos, tem maior ou menor vivência e, por conseguinte, maior ou menor experiência. A diferença está no grau da sua experiência e da sua vontade. Muitas vezes partimos do falso pressuposto de que todos buscam adquirir o que desejamos ou reagem exatamente como nós. Nossa carência não é igual dos outros e aquilo que nos provoca entusiasmo, medo, anseio ou insegurança pode não ter nenhuma repercussão sobre outro. Gente, a pensar o quão complexo e maravilhosa é a realidade, porque é bem isso, né?
Eu costumo falar muito de uma citação que para mim foi muito fantástica, assim, do Emmanuel, que ele diz, né? O que é veneno para uns é um remédio profundamente transformador para outro. Por quê? Para você ver a complexidade do grau evolutivo que a gente tem, né? Diferente. A gente convive com pessoas dos mais diferentes graus evolutivos, né? Com desejos diferentes, com vontades diferentes, com anseios diferentes, com experiências diferentes. Então, é perceber isso, que cada pessoa. E é interessante, né? Porque às vezes nessa generalização que o Hamed comenta, às vezes a gente acha que as pessoas têm os mesmos anseios e os mesmos desejos que a gente, né? E se a gente para pensar, não, né? Isso diz muito sobre o grau evolutivo, sobre as experiências a que a pessoa foi exposta, mas está cada um buscando e desejando coisas distintas na vida. Por exemplo, três pessoas olham lados distintos de um mesmo prisma. Dependendo do ângulo do qual observam ou consideram, poderão ver cores diferentes, pois o prisma tem a propriedade de decompor a luz branca no espectro de cores. É isso mesmo, né? Um prisma, você vai ver ali o espectro do prisma, várias cores diferentes saem. Então, a depender do ângulo que você está, no mesmo prisma você pode ver uma cor diferente. E estão observando o mesmo objeto? Sim, mas por ângulos diferentes, por um parâmetro diferente, e isso faz com que a realidade seja completamente diferente, né? Tem algum errado? Não tem, né? E eu mesmo já vivenciei uma situação de trabalho, né, em que aconteceu um fato, estávamos eu, uma colega e o motorista conosco, e nós todos ali observando três pessoas distintas, com modelos de vida diferentes, com visões de vida diferentes, cada um analisou de uma forma diferente. E aquilo, gente, foi para mim tão transformador, assim, uma coisa corriqueira que acontece na nossa vida ali a todo momento, né? Mas para você perceber que, de verdade, a forma como a gente interpreta a realidade é muito nossa. Então, não cabe generalização, não é que aquele evento foi aquilo. Eu enxerguei daquela forma, outros enxergaram de forma diferente, e aí é perceber, né? Como é que você enxergou? Sabe, é legal você ter essa curiosidade em relação a como o outro enxerga a vida. Como é que você enxergou aquilo? E a pessoa comenta e você fala, gente, eu não percebi dessa forma, mas entendo, também consigo visualizar. Olha que interessante. E é se deixar, né, é, se permitir ver a visão do outro e agregar muito, né? Então, até conviver com o diferente seria profundamente transformador e não algo no sentido de embates, em que eu tento que o outro ceda ou que passe a pensar ou achar a vida sobre as lentes que eu vejo, né? Não, eu agrego, né? Eu consigo estar ali e somar o meu conhecimento a todos os que estão ali comigo, né? Um dos lados pode irradiar a cor amarela, outro a vermelho e outro ainda a azul. Quando a pessoa do lado amarelo insiste em dizer que o prisma é incontestavelmente amarelo, induz as outras que consideram os lados opostos a não concordar. Se eu estou vendo amarelo, mas os outros não, claro que vai ter ali um choque, né? Mas isso significa que eu não estou vendo amarelo? Não, estou vendo amarelo. Os outros só não conseguem visualizar, né? É impossível, você é daltônica, ele é vermelho. A outra diz que nada, ele é azul, porque cada um está vendo. Um está vendo o amarelo, o outro está vendo o azul, o outro está vendo o vermelho. Está cada um vendo essa cor? Está. Está todo mundo certo? Está. Dentro do ângulo, do parâmetro que está vendo, está certo. Né? É óbvio que todas têm um fragmento da verdade, mas como não abrem mão de possuir a verdade total, entram em discórdias e discussões. E aí eu fico tentando provar que meu ponto de vista, o amarelo é amarelo, enquanto a pessoa que viu o vermelho, a pessoa que viu o azul, não acha um absurdo, né? Ou seja, enquanto eu tento que o meu modo de ser, que a forma como eu vejo a vida seja a mesma que a dos outros, gente, o quanto se perde em tolerância, mas sobretudo em conhecimento, porque é o que ele diz ali, está todo mundo tendo uma faceta, uma parcela da realidade. Né, e que se eu me permitisse de fato agregar esse conhecimento dos outros na minha própria realidade, quanto eu não cresceria, né? Quase sempre a tendência de generalizar faz com que distorçamos os reais objetivos da ajuda generosa, os quais podem ser sintetizados em alguns itens importantes. Eu achei esse elenco dele muito legal.
encorajar as pessoas a uma nova consciência e mais plena dos seus poderes. Então, não seria encorajar as pessoas a verem o mundo como a gente vê, mas seria encorajar as pessoas a ter uma nova consciência mais plena dos seus poderes, da sua realidade, daquilo que existe dentro dela. Então, é, vou encorajar o outro para aquilo que de melhor existe nele, que já reside nele, possa vir à tona, e não fazer com que ele veja a vida sobre as minhas lentes, né? Capacitá-lo a tomar as próprias decisões, tá vendo? É muito sobre a realidade do outro, né? De fato me sinto capacitada a dar conselhos ao outro, se a realidade que ele tem é diferente, se a vida que ele vive é diferente. Então, ao invés de indicar caminhos, né, seria muito mais, olha, eu sei que você dá conta, eu sei que você sabe tomar suas próprias decisões, se concentra aí nas suas necessidades, naquilo que você valoriza, naquilo que de bom que você tem, claro, como espírito imortal que você aprenda a tomar aí as suas decisões, né, aprenda a ser independente, não projetar em quem auxiliamos as nossas necessidades e valores pessoais, que é isso, né? Como nossa realidade é muito distinta, como a nossa forma de ver a vida, como os nossos talentos são muito únicos, não, e tem uma frase de Emmanuel muito bonita que ele diz assim: não permitir que os outros vejam a vida pelas nossas lentes. Sabe por quê? Porque isso seria impor a nossa verdade, que não necessariamente é a melhor do outro, né? Então, é estimular que ele entenda as suas capacidades, as suas necessidades e então as atenda, né? Utilizar de forma compassiva a alteridade, abandonando a ânsia de tudo saber e poder. Então, faço saber que não sou a dona da verdade, mas observe e analiso cada um segundo as suas próprias lentes, né? E não as que eu gostaria que eles tivessem, né? O generoso mantém uma postura de alma em que ninguém é melhor ou pior, é apenas diferente. Acredita que a ajuda real deve partir da suposição de que todos precisam ser avaliados e auxiliados de maneira individualizada. Interessante, né? Então, não generalizo. Cada pessoa é única, então, portanto, até a forma como eu respondo a elas vai ser diferente. Tem uma passagem do Pão Nosso. A mensagem chama Responder. E olha que bonito, né? Para a gente ver o grau de complexidade que existe, inclusive, nas respostas que a gente dá aos outros, às diferentes pessoas com as quais a gente trava contato. O ato de responder proveitosamente a inteligências heterogêneas exige qualidades superiores que o homem deve esforçar-se por adquirir. Já aqui me parece muito isso que a gente fala, né? Do treino. A gente vai se esforçar, a gente vai observar melhor as pessoas, até para entender a forma como respondem a elas. Porque cada um está em um patamar evolutivo diferente, né? E olha que bonito que ele fala. Necessário redarguir com acerto a cada um. Ao que lida no campo, não devemos retrucar mencionando os espetáculos da cidade. Então, aquele lavrador, né, da terra, do campo, a gente não pode comentar coisas da cidade, ou seja, coisas que estão muito distintas da realidade dele, porque ele não entenderia, porque às vezes é, talvez visse isso com um viés de superioridade da nossa parte, ou seja, responder a cada pessoa segundo aquilo que corresponde às suas necessidades, sua maneira de ser. E olha que bonito pensar na comunicação sobre esse ponto de vista, e que é algo que a gente tem que treinar, né? Das palavras como sendo esse sal mesmo, esse tempero, que em excesso descamba para não percepção da realidade, né? Para que a gente não ajude, que às vezes a gente fala demais, né? E aí acaba que mesmo sendo verdade machuca demais o outro, né? Então temperar ali, né? Com sal na medida certa, né? No momento adequado. E aí ele fala assim: as próprias soluções da verdade do amor não devem ser administradas sem esse critério. Aplicada em porções inadequadas, a verdade poderá destruir, tanto quanto o amor costuma perder. Olha que interessante, né? Aplicada em porções inadequadas, ou seja, saber mesmo qual a quantidade que dar a cada um. Então, mesmo essa verdade como sendo um diamante, se eu dou esse diamante e jogo, por exemplo, na cabeça do outro, que às vezes é a forma como a gente fala, né, como a gente expõe, o tempo que a gente expõe isso, machuca profundamente o outro. É verdade? É verdade. Mas teria que ser dessa forma, né? A mesma coisa o amor. Às vezes a gente tempera com tanto amor que cria uma dependência no outro,
ou que o incapacita de viver a vida com as próprias pernas, né? Então, para você ver que mesmo o amor em uma medida desregrada também é prejudicial, né? Então, perceba, é responder, falar a cada pessoa segundo a própria concepção, fazer muito ali como o Chico fazia, né? De, olha, ver os pontos de afinidade e ter essa possibilidade de ter um acervo também de conhecimento distinto para que o outro não se sinta incomodado também com a nossa presença. E é interessante isso, pensar sobre isso, né? Acredita que a ajuda real deve partir da suposição de que todos precisam ser avaliados e auxiliados de maneira individualizada. Então, ao auxiliar alguém, ao tentar prestar esse auxílio, que a gente enxergue, observe de verdade a pessoa que está ali na nossa frente, né? Pecar é interpretar o outro, utilizando apenas os nossos pontos de vista. Então, agregar o nosso conhecimento, entender os diferentes pontos de vista, interagir com as pessoas a partir disso, né? Esse hábito de sentir, pensar e agir radicalmente, elegendo o nosso modo de ser como a norma correta de toda a realidade e reação humana, fere e desrespeita profundamente a visão de mundo dos outros. Olha que bonito. Se a gente entende que a nossa forma correta, que nós somos os donos da verdade, quanto de ferir e de desrespeito profundo à visão dos outros a gente causa, né? Então, que a gente tenha, né, essa habilidade mesmo, esse treino de responder e de falar de forma adequada com cada pessoa que passa na nossa vida, né? E que para isso a gente precisa estar bem conectado com esse nosso interior, com, né, é, com essa parcela nossa mais imortal. Que a partir disso eu travo contato com as pessoas, eu converso sobre os nossos pontos em comuns e, de certo modo, também permito que, mesmo naquilo que seja diferente, que o outro me agregue. Quantas vezes isso já aconteceu, sabe? Que a gente possa permitir que as pessoas de fato agreguem a nossa vida, né? Porque não chegam à toa. Ninguém chega à toa na nossa vida. E é isso, como um movimento circular da vida que vai trazendo aquilo que a gente necessita. Os outros nos ensinam, a gente aprende, a gente ensina, o outro aprende também, né? E esse deveria ser o nosso papel na vida, né? E ir percebendo as situações e as pessoas que chegam e fazendo esse movimento circular de aprender e de ensinar em todo mundo. Porque, como se diz, né, as pessoas não chegam à nossa vida por acaso. Então, saibamos interpretar, né, e fazer esse movimento bonito de aprender, de ensinar e de continuar. Gente, é isso. Que vocês tenham uma boa semana, que a gente possa refletir e possa pensar sobre todas essas coisas e uma boa semana. Então,